Olá, boa noite, pontualmente 19 horas e a gente já tá por aqui no canal do Instagram, começando a live de hoje. A gente espera que seja muito produtivo, que vocês estejam aqui conosco a partir desse momento já. E neste momento, então, a gente vem falar aqui sobre um tema que já foi discutido em alguns momentos nas redes sociais, tá? A gente conversou um pouquinho aqui, mas pontualmente nós vamos então trazer mais informações para você que é neuropsicopedagogo, que é neuropsicopedagoga e quer saber mais coisas sobre a profissão e sobre a tal classificação brasileira de ocupações. Tá chegando aí a Roberta, já chegou a Márcia, já chegou a Fernanda, tá chegando algumas pessoas ainda, né? Nós temos aqui um conteúdo muito bacana preparado para vocês e para quem tá chegando, já vai sabendo que nós temos uma novidade bacana para quem entrou aqui. Nós montamos um grupo no Telegram para disponibilizar para vocês um conteúdo específico e especial para quem segue a gente. Então, assista o vídeo, clique lá no Telegram, entre, porque a primeira coisa que vocês vão receber é o conteúdo dessa reunião que a gente vai disponibilizar a partir de amanhã. Bem-vindo, Jairo, bem-vinda a Claudinha, a Cristiane, bem-vindo a todos que estão aí conosco, certo? Então, a gente vai iniciar agora a nossa conversa sobre Classificação Brasileira de Ocupações, que é a CBO, e o neuropsicopedagogo, clínico e institucional. Na chamada a gente coloca neuropsicopedagogo, mas a gente vai falar tanto da área clínica quanto da institucional. O que a gente trouxe nas últimas vezes aqui nesse espaço, tá? A gente vem trilhando um caminho junto com vocês nos últimos 30 dias, que tá lindo, que tá gostoso, as pessoas acompanhando, vendo os vídeos. E a gente fez uma trilha de conteúdos para entregar para vocês aqui no Instagram, tá? Primeira ponto que a gente trouxe num Reelzinhos para vocês, falava sobre neuropsicopedagogia, se era uma ciência ou uma prática pedagógica baseada em neurociências. Essa foi a primeira live, a primeira fala que a gente fez aqui com vocês, tá? A segunda live a gente falou exatamente do contexto de atuação, né? Então nós conversamos um pouquinho sobre o que faz o neuropsicopedagogo clínico, o que faz o neuropsicopedagogo institucional, quais são as diferenças que nós temos, né? E as similaridades no trabalho. E a gente conversou um pouquinho na semana passada sobre quem pode tornar-se neuropsicopedagogo e focou um pouco a formação, tá? Então, nós passamos a compreender numa trilha de conteúdos que está aqui à disposição de todo mundo, gratuitamente, a seguinte proposta. O que é a neuropsicopedagogia? Quais são os seus contextos de atuação? Quem pode se tornar um neuropsicopedagogo? E hoje a gente veio falar da classificação brasileira de ocupações e a relação com esse neuropsicopedagogo, com esse profissional, certo? Então a gente vai começar falando um pouquinho aqui para vocês, tá? Que antes mesmo de a gente ter as duas profissões reconhecidas, que é neuropsicopedagogo institucional e neuropsicopedagogo clínico, e a gente vai falar aqui o que é um reconhecimento e o que é uma regulamentação, que são dois processos diferentes que nós vivemos dentro da conquista de uma profissão, tá? Antes mesmo de a gente ter essa conquista junto do atual Ministério da Economia, o que ocorreu? Nós já tínhamos colegas, pesquisadores, grupos de profissionais que colocaram o contexto clínico e institucional como o contexto de atuação do neuropsicopedagogo. Pois bem, então, toda a construção coletiva feita por esse grupo de pessoas que vieram antes do próprio reconhecimento, né, das pessoas que foram para o reconhecimento, tá? O que ocorreu? Nós já tínhamos pessoas olhando para a neuropsicopedagogia e pensando em como essa atuação aconteceria.
Então, a partir do momento que se buscou a classificação brasileira de ocupações, não foi ali que nasceram os contextos de atuação, certo? Ali nós já tínhamos um documento, que era o Código de Ética da Sociedade Brasileira, e quero agradecer aqui que eu vi que o meu amigo Fabrício está na live aqui conosco, que participou de vários desses momentos que eu estou falando aqui para vocês, tá? A gente já tinha na sociedade brasileira esse norte da atuação clínica e da atuação institucional, tá? E nós, né, outros colegas que estiveram aqui e que vão vir aqui com lives ao vivo comigo falar da história da neuropsicopedagogia, porque na semana que vem a gente inaugura um ciclo de lives com colegas neuropsicopedagogos. Nós já temos 3 confirmações de 3 pessoas que vão vir falar aqui com a gente, que vocês vão ficar sabendo pelo Instagram, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre como que essa neuropsicopedagogia chegou na vida das pessoas, que história que elas têm, certo? E aqui, nesse momento, reconhecer alguns feitos dentro da conquista da profissão. E um grande feito dentro da conquista do reconhecimento dessa profissão foi ter colocado, inserido através da neuropsicopedagogia, a atuação, a competência do setting clínico dentro da classificação brasileira de ocupações na família ocupacional da educação. Mas para a gente chegar aí um pouquinho, vamos bem rapidamente e de forma bem didática tentar explicar para vocês o que é esse CBO, tá? Então, só lembrando para quem chegou agora, clica no nosso grupo do Telegram, a apresentação de slides que a gente está trabalhando aqui como norte para vocês vai estar à disposição a partir de amanhã lá. E quem fizer parte desse grupo do Telegram vai sempre estar recebendo novidades em primeira mão. E, inclusive, vão ser as primeiras pessoas a saber quem serão os convidados das próximas lives que vão estar aqui, certo? Então, o que é a Classificação Brasileira de Ocupações? Ele é um documento, uma estrutura documental, certo? De registro das ocupações que nós temos na sociedade brasileira civil. Tá? No mercado de trabalho brasileiro. Então, ele é um registro com um código numérico que descreve algumas tarefas dentro desse código, como a nomenclatura da ocupação, e ele vai catalogando quantas ocupações existem no mercado brasileiro de trabalho, tá? O que mais que a gente pode falar da Classificação Brasileira de Ocupações? É o Ministério da Economia, que é o responsável por estruturar. Em 2018, quando nós participamos, o grupo que participou desse momento da conquista da profissão e ouviram os pesquisadores da FIP, da Fundação de Pesquisas Econômicas, que estiveram lá conosco falar, naquela época, em 2018, nós tínhamos mais ou menos um pouco mais de 10 mil profissões reconhecidas, ou seja, catalogadas e registradas dentro deste documento. E dessas, um pouco mais de 2.500 são regulamentadas, certo? Então, o que a gente precisa entender aqui? Existe uma diferença entre reconhecimento e regulamentação, que a gente precisa entender para, por exemplo, responder uma pergunta que a gente recebe muito no nosso direct. Por que a neuropsicopedagogia não tem conselho? Então, a gente precisa entender um pouquinho disso e aqui a gente veio trabalhar essa questão, certo? Bem-vindo a todos que estão chegando ainda, a gente tá com mais pessoas que entraram agora, né? A Maria, a Janeci, teve gente que já deu boa noite para Angelita, né? Aqui que eu tô vendo, eu não consigo ler o nome certinho, mas sejam todos muito bem-vindos, tá? E o que mais a gente tem para falar para vocês então? É uma classificação enumerativa, ou seja, que traz um código. Esse código tem uma função, mas ele também é uma classificação descritiva. Como assim descritiva? Lista as tarefas que o neuropsicopedagogo clínico vai desenvolver e as tarefas que o neuropsicopedagogo institucional vai desenvolver. Cada grupo de tarefas é relacionado a uma grande área de competência dentro de uma família ocupacional. A nossa família ocupacional
é a família da educação. Estamos junto com os professores, diretores de escolas, designer curricular, psicopedagogos e no final tem lá neuropsicopedagogo clínico e neuropsicopedagogo institucional com a numeração deixado lá 239040, 239045, tá? Primeiro a clínica, depois a institucional. Então, cada uma delas tem um número, essa classificação enumerativa, que tem a ver com a composição da família e tudo mais, mas também tem a descrição de tarefas. Cada um de vocês pode acessar o próprio Ministério da Economia, o site do CBO e conferir as tarefas que tem lá. E vocês vão perceber que na lista da grande área de competência vai ter a inserção do setting clínico e que está lá assinalado com quais são as tarefas bem detalhadamente do neuropsicopedagogo clínico, porque este contexto, esta competência é muito alinhado ao que o neuropsicopedagogo clínico faz. Então, neste local vocês encontram esse código, que tem uma função, e esse inventário de atividades que tem outra função, que vai descrever o que nós vamos fazer enquanto ocupação, tá? Agora, Angelita, o que significa estar ali, esse código enumerativo? O descritivo, tudo bem, a gente vai olhar lá, vai acabar observando o que cada uma das duas ocupações prevê. Contudo, o código, aquele número, ele vai nos ajudar no cadastro geral de empregados e desempregados, na relação anual de informações sociais, na nossa carteira de trabalho, quando contratados, tá? Dentro da carteira de trabalho vai o código do neuropsicopedagogo clínico, o código do neuropsicopedagogo institucional. Então, o efeito desse número é para nos identificar, tá? Como uma ocupação nesse grande universo que nós temos e fazer parte de pesquisas, e ele vai nos ajudar a garantir alguns direitos trabalhistas e previdenciários, né? Seguro-desemprego, a gente tem licença de tratamento de saúde, os concursos públicos já podem utilizar essa enumeração. Então, é bastante importante, bastante bacana que vocês consultem esse site também, tá? Mas, Angelita, se lá tem as tarefas descritas de cada um, e o código de ética? Lembrem-se, todas as tarefas que lá foram selecionadas a partir do olhar da SBNPP e do Código de Ética. Então, não são coisas isoladas e diferentes. É importante ter isso muito claro. O Código de Ética é um acesso mais fácil, eu diria, para a gente conhecer, e está muito mais próximo de toda a construção histórica, tá? Mas por que é importante ter esse inventariado, descrever? Para conquistar tudo isso que a gente descreveu aqui, tá? E aí, Angelita, e agora você falou duas palavras. Reconhecimento, então vamos lá recapitular. Reconhecimento é o momento que eu tenho um código inserido dentro da classificação brasileira de ocupações. Estão perguntando aí qual é o site que eu consigo achar. É o site do Ministério da Economia, tá? Se você colocar no Google CBO-MTE, já vai aparecer na tua pesquisa o site tranquilamente. Junto com este site, leiam um código de ética. De novo, lá está mais enxuto, mais resumido, e não esqueçam que todas as atividades que estão lá no CBO foram homologadas a partir do olhar para o Código de Ética, tá? Então, dentro desse processo de conquista que nós tivemos, né, do reconhecimento via sociedade brasileira, que pode contar essa história pra gente em algum momento, tá? Nós temos um processo de regulamentação, e é este processo que faz surgir o conselho da profissão, tá? Ele é um processo diretamente realizado dentro da classificação brasileira de ocupações, por meio da criação de um projeto de lei, que é enviado para apreciação
dos deputados, né, do Congresso Nacional, dos deputados, senadores, precisa ser aprovado, tá? Depois vai para o sancionamento do presidente da República. Então, quando o presidente sanciona esta lei, aí sim a associação que existia pode passar a ser um conselho. Então, é importante a gente conhecer essa diferença entre regulamentação e entre reconhecimento. Tem uma pessoa muito especial aqui na live que me ajudou a construir essa diferenciação desde o início, que é uma colega minha, que é a professora Bárbara. Quero agradecer a presença dela aqui também, tá? Ela nos ajudou a fazer essa construção como neuropsicopedagoga e também conhecendo da advocacia, tá? Então, nesse momento aqui, nós temos claro o que é um processo de reconhecimento e o que é um processo de regulamentação, certo? O que mais a gente pode entender da classificação brasileira de ocupação, tá? Deixa eu só tirar aqui a mensagem. A classificação brasileira de ocupação, ela nos auxilia no entendimento do perfil profissiográfico do neuropsicopedagogo clínico institucional, tá? E aí a gente se pergunta, o que é um perfil profissiográfico, tá? Quando a gente busca uma carreira, uma profissão, um trabalho, um emprego, a gente busca compreender que responsabilidades, que conhecimentos, que experiências, que aptidões eu tenho que possuir para me engajar na busca desse emprego, na busca dessa carreira, na busca dessa profissão. E hoje aqui a gente também quer trabalhar um pouco com vocês a diferença dessas 4 coisas: emprego, carreira, ocupação e profissão. Esses dias eu acompanhei uma discussão sobre neuropsicopedagogia que dizia assim: mas ela não é profissão, ela é ocupação. Neuropsicopedagogo institucional é uma ocupação. Neuropsicopedagogo clínico é uma ocupação. Neuropsicopedagogia clínica é formação, é profissão. Neuropsicopedagogia institucional é uma formação, é uma profissão. Então, a gente precisa ter essa clareza. E a qualificação de alguém para se tornar um neuropsicopedagogo clínico, um neuropsicopedagogo institucional, perpassa pela construção desse perfil. Quem acompanha os eventos, os congressos brasileiros que nós já tivemos, nós já passamos pela discussão de qual é o perfil profissiográfico do neuropsicopedagogo, certo? Lá em 2017, no congresso que nós tivemos, a professora Rita Russo, que foi a homenageada do congresso, trouxe essa explicação para nós, falando justamente de que o dimensionamento das responsabilidades, conhecimentos, experiências, aptidões e atitudes fazem parte deste perfil profissiográfico, tá? E esta qualificação, ela está intrinsecamente ligada, diretamente ligada à questão de competências, tá? O que a gente pode entender como competências, para a gente chegar lá nas competências do neuropsicopedagogo? Então, vamos lá. A gente fez a retrospectiva de conteúdos das lives anteriores, falou aqui do que é CBO, das classificações que ela traz, do inventário, do código, qual a função desse código, qual a função desse inventário, qual a relação com o código de ética, o que isso tem a ver, como que agora a ocupação vai se relacionar com o perfil profissiográfico, pois as atividades que estão ali ajudam a observar e a estruturar esse perfil profissiográfico, a buscar ter clareza de qual qualificação eu preciso ter para escolher a carreira em neuropsicopedagogia clínica, a carreira em neuropsicopedagogia institucional, certo? Então, quando nós falamos de qualificação, nós temos que entender esse conceito de competência. Que conhecimentos, habilidades, atitudes, né, CHA, o famoso chá, tenho de ter ou estão previstas, tá, para eu conseguir, como profissional, resolver os problemas e as questões em determinado contexto.
É isso que eu penso como competência. O que eu sei fazer bem, né? Quais são as aptidões? Quais são as ações, as habilidades que eu tenho que aprimorar ou desenvolver? Os conhecimentos que eu tenho que buscar adquirir a respeito de determinado contexto, de determinada forma de agir, para eu conseguir resolver as situações concretas que são previsíveis ou não em determinado contexto de atuação. Isso é competência, certo? E ao saber que isso é competência, a gente precisa se perguntar: quais são as competências necessárias para se tornar um neuropsicopedagogo institucional? Quais são as competências necessárias para se tornar um neuropsicopedagogo clínico? Essas respostas vocês vão encontrar em bons cursos de neuropsicopedagogia, tá? A gente pode dar alguns direcionamentos aqui pela experiência que nós temos, mas vocês vão encontrar nesses locais, olhando para a matriz curricular, olhando para os conteúdos, olhando para o ementário, vendo se tem relação com o código de ética. Eu vi um post essa semana muito interessante da Faculdade Senspeg falando das dicas para se escolher a sua formação, a melhor formação em neuropsicopedagogia. Dê uma olhadinha nesse post, está no Instagram da Neuropsicopedagogia Senspeg. Ele vai dar esse direcionamento com mais clareza para vocês. Mas quando aqui nós estamos falando das competências, a gente também precisa ter uma clareza. Esse contexto que eu vou atuar, certo? Essa função que eu vou desempenhar, ela tem um certo grau de complexidade. Então, eu preciso ter o entendimento de que a minha competência vai ter que estar adequada aos diferentes graus de complexidade que vai exigir a resolução de um problema ou a resolução de uma situação no contexto onde eu estiver. A amplitude da situação. O que isso pode deflagrar ou como que isso originou, a amplitude dela, como que eu vou lidar com isso? Eu tenho que estar com muita ciência de que a minha competência, os conhecimentos, as habilidades, as minhas aptidões têm que estar relacionadas a isso. A complexidade dessas situações, a amplitude e as responsabilidades, tá? E aí, isso tudo precisa estar relacionado ao meu fazer neuropsicopedagógico, tá, gente? Então, lembrem, complexidade, eu saber o quanto exige da minha atenção, se é pouco, se é muito, o quanto exige da minha habilidade, se é pouco, se é muito. A amplitude, o que isso pode ter como consequência, quais foram as causas, como que a gente pode ir lidando aos poucos para resolver diante de um determinado tempo essas questões e as responsabilidades que eu tenho quando eu assumo essa ocupação de neuropsicopedagogo clínico institucional. E uma outra coisa que estão dentro das competências segundo o CBO, né? Então, o CBO ele classifica a competência em nível e domínio. O nível se relaciona com complexidade, amplitude e responsabilidade. O domínio, ele se relaciona à especialidade num contexto de trabalho. Então, vejam que não é por acaso que a neuropsicopedagogia tem na sua ocupação muito definido contexto clínico e contexto educacional, porque dentro da compreensão de competência que o CBO traz, o contexto de trabalho é bastante importante. Por quê? Porque vai trazer a importância da área de conhecimento para entender o que eu desenvolvo como atividade econômica, qual a minha função, qual é o processo que eu desenvolvo ao desenvolver o meu trabalho, o que eu entrego para as pessoas com a minha profissão ou com a minha ocupação dentro desse contexto, dentro desse local específico, quais são essas especificidades que eu tenho ali, né? O contexto clínico a gente sabe que trabalha com a individualidade e do institucional com coletividade. Nós já falamos isso aqui em outras lives. Nós que somos da docência sabemos a diferença de trabalhar com uma turma de 15 alunos e uma turma de 30 alunos. São especificidades completamente diferentes, então nós não podemos julgar e dizer que é a mesma coisa,
certo? Então é importante entender que o nível e o domínio são conceitos que o CBO traz para qualquer ocupação e na neuropsicopedagogia a gente já deixou esse domínio muito claro, que é o contexto da individualidade e da coletividade. E a complexidade, a amplitude e a responsabilidade a gente precisa conhecer num processo de formação adequado. Os conhecimentos adequados, as práticas adequadas e as vivências adequadas, certo? Continuando então, esse perfil profissiográfico, tá? Quando ele fala de uma ocupação, essa ocupação, ela vai agregando tarefas, né? Então, aqui a gente começa a entrar numa definição. O que é uma ocupação? Segundo o próprio Ministério do Trabalho, que vocês podem consultar dentro do próprio site que a gente já citou aqui, tá? São as situações, empregos, atividades e tarefas para determinada atividade, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma formação, hoje a minha formação é pedagogia, mas a minha ocupação é coordenadora pedagógica, tá? Então, a minha ocupação, ela está relacionada à minha formação, certo? Mas, por vezes, a gente pode ter um pedagogo que é um dono de uma faculdade, é um administrador de uma faculdade. Quer dizer, ele está num cargo diferente daquilo que a formação lhe proporciona. Então, a gente precisa entender que a formação é o que está relacionado à profissão, certo? Quando eu falo de ocupação, eu falo das tarefas que eu desempenho num determinado cargo. E quando eu falo de profissão, eu falo do sentido, dos conhecimentos, do estudo que eu vou desenvolver para eu ter a minha carreira, tá? E o emprego é algo que a gente faz para garantir o nosso sustento, tá? O emprego é algo que a gente faz para garantir um recurso financeiro para talvez desenvolver uma carreira, que foi o que muitos de nós fez quando estava cursando a faculdade. É tendo um emprego, desenvolvendo aquelas atividades que às vezes não tinham relação com aquilo que a gente estava fazendo, mas o nosso objetivo era dar conta do nosso plano A, que era o sentido da nossa vida, que era o sentido da nossa carreira. O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente assume a neuropsicopedagogia clínica ou institucional, a gente assume uma profissão. Profissão tem a ver com formação, com os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para construir as competências do futuro profissional, tá? Do futuro, da futura carreira que nós teremos diante dessa profissão. A ocupação, que pode ou não estar vinculada à carreira, tá? São as tarefas que eu vou desenvolver no meu dia a dia de trabalho. Então, se você escolheu ser um neuropsicopedagogo clínico, ser um neuropsicopedagogo institucional, o seu dia a dia de trabalho está descrito dentro das ocupações neuropsicopedagogo clínico, neuropsicopedagogo institucional, dentro do CBO e dentro do Código de Ética. Agora, se você ainda não conseguiu se tornar um neuropsicopedagogo, mas você é professor e está fazendo o curso de neuropsicopedagogia, você está buscando uma nova carreira para sua vida, um novo sentido, uma nova forma de agir, uma nova forma de viver os seus dias. E aí essa ocupação, essa descrição de tarefas, você vai ter um tempo maior para amadurecer, para olhar para elas, entender se você tem as aptidões e habilidades necessárias. E tá faltando um ponto aqui bastante importante, que é a ética.
certo? Quando eu escolho a minha profissão, que é o meu sentido da vida, a minha formação, tá? Eu posso desempenhar uma outra ocupação, mas ela precisa estar relacionada. Eu sou uma pedagoga, mas eu posso ser uma coordenadora pedagógica, uma professora de primeiro ao quinto ano, eu posso atuar como secretário de escola, como diretor de escola, eu posso estar numa outra ocupação, certo? Agora, quando eu falo de ética, como pedagoga, eu não posso assumir o trabalho de uma psicóloga. Eu não posso estar na ocupação do psicólogo, porque eu tenho o quê? Uma disparidade, não está vinculado à minha profissão com a minha ocupação. E isso é muito importante que a gente entenda, porque até mesmo, muitas vezes, como neuropsicopedagogo clínico, como neuropsicopedagogo institucional, mesmo conhecendo as minhas tarefas dentro do CBO, mesmo conhecendo o código de ética, às vezes eu quero enviesar por uma outra área. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para a minha profissão antes de entrar dentro desta ocupação. O que eu busquei de conhecimento? Me dá competência. Lembra do que é competência? Conhecimento, habilidades, atitudes, né? É lá na minha formação, é dentro da minha profissão, tá? Eu preciso ver se os conhecimentos que lá estão escritos me possibilitam fazer isso, certo? Um exemplo que eu gosto muito de dar é o diagnóstico de ansiedade nesse momento, porque pós-pandemia, dentro das escolas, da sala de aulas, nós que somos professores e pais, todos os dias convivemos com situações de pessoas que são angustiadas, que têm dificuldade de esperar, que se sentem às vezes um pouco mais pressionadas e têm dificuldade de lidar com isso. E a gente já olha, nossa, e diagnostica uma ansiedade, né? Nós, como professores desses alunos, neuropsicopedagogos desses alunos, sejam clínicos, institucionais ou clínicos, não temos como fechar esse diagnóstico, não temos como entrar na ocupação do psicólogo e do médico para fazer essa análise e fechar esse diagnóstico desse transtorno. Então, a questão ética é bastante importante, tanto como psicólogo, como fonoaudiólogo, como TO, como um próprio psicopedagogo e assim por diante. Então, entender o que é uma profissão, o que é uma ocupação, o que é uma carreira, que a carreira é uma construção de uma trajetória onde a profissão é o que dá o rumo e o sentido para ela, tá? É importante que a gente se diga isso, certo? A gente precisa olhar para isso, olhar para essas definições para entender bem o que nós estamos tendo ou buscando como expectativa também quando escolhemos o curso de neuropsicopedagogia, a carreira de neuropsicopedagogia. Vamos resgatar um pouquinho das nossas lives de conteúdo. O que é neuropsicopedagogia? Ela é uma ciência que embasa duas profissões, certo? Nós conhecemos sobre essa atuação dessa profissão clínica institucional, numa segunda live que tivemos. Certo. Como que eu me torno um neuropsicopedagogo clínico institucional? Já falamos na live passada, falamos sobre formação, sobre o que nós temos que olhar, sobre o que nós temos que considerar. E hoje, qual que tem que ser a nossa postura? Qual é o sentido que nós queremos dar para essa carreira que estamos escolhendo, entendendo bem o que é reconhecimento, o que é regulamentação, aonde eu encontro as competências, os conhecimentos necessários. Por que eu tenho que ter um código brasileiro de ocupações? Para a gente poder ser reconhecido como profissão, poder fazer parte de concursos públicos, apresentar projetos a ONGs e a escolas públicas e particulares de neuropsicopedagogia institucional, participar de pesquisas com a clareza de qual é o nosso fazer. Então, vejam bem, é todo um contexto que precisa ficar claro e compreendido
para que a gente possa seguir da melhor forma possível no nosso dia a dia, dentro da nossa carreira e dentro da nossa profissão. Pessoal, a nossa conversa hoje é de 30 minutinhos, a gente já passou um pouquinho desse tempo, nós tivemos bastante pessoas aqui conosco. Esse material fica gravado, vai para o nosso canal no YouTube, vocês podem compartilhar, assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Podem reassistir esse vídeo, cliquem lá no Instagram, participem da nossa comunidade, tá? Cliquem no Telegram, tá? No Telegram, vocês vão encontrar um grupo com uma organização para a gente continuar trocando conhecimento. Eu vi que tem uma dúvida aqui, e se vocês tiverem perguntas sobre o que a gente falou aqui, escrevam para a gente no Telegram, tá? Porque fica direcionado lá dentro para a gente poder atender com mais facilidade. É um espaço que tem um formato diferente do Instagram, tá? Tem uma pergunta aqui que é onde eu posso encontrar o código de ética. Acessem o site da SBNPP, tá? É gratuito. Acessando o site, você pode entrar lá e baixar gratuitamente o código. Eu recomendo muito, tá? Mas também, ele é um documento gratuito, ele é um documento aberto. Se for necessário, a gente também pode ceder lá no grupo do Telegram para vocês. Mas para quem quer ter hoje esse documento em mãos, já entra lá no site da SBNPP, tá? Acessa, então, o documento. Tem uma pergunta aqui da Claudinha Mendonça, que está perguntando se o Telegram está com o nome da faculdade. Não, é Neuro Angelita Fulli. É o meu Telegram. Apesar de nós termos um casamento de 15 anos, eu e o Sensupeg, tá? Aqui eu estou como professora Angelita. É aquela história, né? A gente casa com alguém, mas a esposa tem a sua identidade e o esposo tem o seu. Na descrição do anúncio desta live está lá o link do Telegram para vocês clicarem, tá? Já está no Instagram, mas é Neuro Angelita Fulli. Vocês podem entrar lá e conferir. Agradeço pela audiência, pela paciência, e semana que vem às 19 horas eu não estarei sozinha. Vocês vão conferir, e quem for pro Telegram vai ter informações em primeira mão de quem vai estar aqui com a gente conversando sobre novas situações, com um novo ciclo de lives para vocês, tá? Acessem o link na bio, na minha bio tá o Telegram também. Agora eu recebi a informação aqui das pessoas que cuidam de mim, que eu tenho uma equipe maravilhosa e quero agradecer a essa equipe que tá aqui cuidando de mim, da Thaís, da Margarete, que tá aqui cuidando de mim também, tá? Um beijo grande para vocês e um bom final de semana. Na sexta-feira que vem a gente se vê de novo, tá? E já no final da live esse conteúdo vai estar à disposição para vocês no Instagram e no YouTube. Confiram. Beijo grande, bom final de semana a todos vocês. Tchau, tchau.